Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vou aproveitar aqui essa mesa aqui preparada para ficar mais próximo aqui das pessoas. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. É uma honra estar aqui mais uma vez, ministrando, irmãos, no culto de ceia. Uma ordenança que o Senhor deixou para nós fazermos. Pessoas fazem uma vez por mês, uma vez por ano. Isso não importa. O que importa é que nesta noite nós estamos aqui pelo motivo maior, que é nós nos lembrarmos, né? Fazer isso todas as vezes que nós participarmos da ceia, para nós lembrarmos do Senhor Jesus, do sacrifício dele, da morte e da ressurreição de Cristo, que é o principal motivo da nossa nova vida. A partir de quando nós conhecemos Jesus Cristo, né, Valdeci? Nós nascemos de novo e vivemos uma nova vida em Cristo. E é por isso que nós nos lembramos. Mas, queridos, eu quero compartilhar uma palavra com você rapidamente, antes da gente entrar na ministração da ceia. No livro de Mateus, no capítulo 14, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 14. Eu vou ler dois textos bem compridos. Vocês tenham um pouquinho de paciência. Mateus capítulo 14. Fala sobre a multiplicação dos pães. E eu quero compartilhar com vocês assim algumas lições que aconteceram nesse texto aqui. Tem a ver com como Jesus nos trata, como Ele nos... Que o tema é como o Senhor está nos experimentando. O Senhor Jesus está nos experimentando o tempo todo. E aqui é um conjunto desse acontecimento, há um conjunto de coisas que aconteceram aqui com os discípulos, com os mais chegados, com a multidão, com aqueles que estavam mais preparados ou não. Então, esse texto é muito rico e eu quero compartilhar com você, embora ele seja bem conhecido. Vamos ver se nós aproveitamos, queridos, para tirar algumas lições, esperando aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Diz assim, eu vou ler na minha versão aqui, tá? Ao saber que havia acontecido, Jesus saiu dali num barco e foi sozinho para um lugar deserto. Mas a multidão souberam onde ele estava, vieram dos seus povoados e o seguiram por terra. E quando Jesus saiu do barco, viu aquela grande multidão, ficou com muita pena deles e os curou os doentes que estavam ali. De tardinho, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: já é tarde, este lugar é deserto, mande essa gente embora, a fim de que vão aos seus povoados e compre alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: eles não precisam ir embora, deem vocês mesmos comida a eles. E eles disseram: só nós temos aqui 5 pães e 2 peixes, pois tragam para mim, disse Jesus. E então mandou o povo sentar-se na grama. Depois pegou 5 pães e 2 peixes, olhou para o céu, deu graças a Deus, partiu os pães e entregou aos discípulos, e eles distribuíam ao povo. Todos comeram e ficavam satisfeitos, e os discípulos ainda recolheram 12 cestos, cheios dos pedaços que sobraram. E os que comeram foram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém, queridos? Agora eu queria também que você abrisse o texto de João, no capítulo 6, no versículo 1. Quem está fazendo teologia com o pastor Paulo vai notar aqui que ele vai falar sobre os evangelhos sinóticos, que são a mesma história contada de uma forma diferente. Olha como Paulo vai narrar aqui, Valdeci, o texto. Inclusive João, né? Como João vai narrar. Inclusive João é o mais diferente de todos. Os 3 primeiros, né? Mateus, Marcos, Lucas, a narração é semelhante. João é um pouco diferente. Olha aqui no versículo 6 do capítulo 1. É o mesmo texto, mas você vai ver que vai fazer sentido, vai completar aquele lá. Depois disso, Jesus atravessou o lago
da Galiléia, que também era chamado de Tiberíades, uma grande multidão o seguia, porque eles tinham visto os milagres que Jesus tinha feito, curando os doentes. Eles subiram ao monte e sentou-se ali com ele e seus discípulos. A Páscoa, a festa principal dos judeus, estava perto. Jesus olhou em volta de si e viu uma grande multidão que estava chegando perto dele. Então disse Felipe, aqui ele cita o nome: então vamos comprar comida para esta gente. Ele sabia muito bem, Jesus, né? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Felipe respondeu assim: para que cada pessoa pudesse receber um pouco de pão, nós precisaríamos gastar mais de 200 moedas de prata. Então os discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães e cevada de 2 peixinhos, mas isso não dá para tanta gente. Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos sentaram. Havia uma grande grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida Jesus pegou os pães, deu graça e partiu com todos, e fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, e disse aos discípulos: recolham os pedaços que sobraram, a fim de que não perca nada. E eles ajuntaram os pedaços, encheram 12 cestos com o que sobrou dos cinco pães. Amém, queridos? Até aí. Pai bendito, nós lemos a sua palavra nessa noite. Nós pedimos que o Senhor venha falar conosco, Pai, nos ensinar, como o Senhor ensinou essa multidão, os seus discípulos, o que nós devemos fazer diante de circunstâncias, ó Deus, que faz nós provocarmos milagre na nossa vida. Essa é a palavra dessa noite. Jesus, Espírito Santo, fala conosco. Amém. Queridos, a primeira coisa que nós temos que notar aqui, nota-se, irmãos, que Jesus Cristo ele sempre está nos ensinando. E ele era dono daquela situação, né? Ele governava aquele momento. E no texto diz que antes dele saber, estava prestes a acontecer um grande milagre, uma coisa extraordinária. Ele já sabia o que ia acontecer, mas ele perguntou para os discípulos, né? O que vocês acham que nós devemos fazer nessa situação? Vocês estão diante. Jesus estava já no ápice da sua trajetória. Pouquinho antes ali daquela multidão, ele falou que ele curou os enfermos, os paralíticos andaram, e aquela multidão estavam ali por causa das bênçãos mesmo. Então, irmãos, nós sabemos o que é que Jesus, você sabe exatamente o que é que Jesus quer de você. Ele quer de nós, o que Jesus espera de você mesmo no ministério dele. Quando ele te chamou, quando ele te separou, quando ele te convidou, quando ele aceitou você, quando ele recebeu você, você foi até os pés de Jesus, arrependido, chorando. Nessa noite nós vamos falar nisso. E a pergunta é, né, para você começar a refletir nessa noite: você sabe o que Jesus quer de você? E ele falou para os discípulos: olha, vamos alimentar essa multidão, 5.000 homens. Vamos imaginar, irmãos, que 5.000 homens, se eles fossem casados, 10.000, mais as crianças, cada um, umas 3 crianças, né? O judeu não tinha televisão naquela época, vamos supor que eles tinham 5 cada um, né? Então, ali havia em torno de umas 15.000 pessoas. É um estádio de futebol. Você vai aqui, cabe 12.000 aqui no estádio do São Bento ali. Então, toda aquela multidão estava ali em volta de Jesus. Deixaram as suas aldeias, que eu gosto de contar o contexto para você sentir como que era difícil, como a situação era complicada ali naquele momento. E os discípulos, preocupados com aquelas pessoas, cuidando deles ali, eles deixaram as suas aldeias e foram seguindo Jesus numa distância bem longe das suas casas, do seu conforto, do seu lar, porque muitos estavam realmente atrás dos milagres aqui, da cura. Muitos estavam ouvindo o que Jesus falava, porque conforme ele falava, suas vidas eram transformadas. E eles estavam ali seguindo Jesus. E quando nós olhamos para Jesus e os seus discípulos, que é o importante para nós aqui,
Os discípulos falaram assim: Senhor, existe uma grande multidão que está seguindo nós agora, dispensa eles, manda eles voltarem para casa, porque nós não vamos conseguir passar a noite com toda essa multidão e comida, tudo estão cercando aqui. E provavelmente, irmãos, não era uma coisa assim organizada, né, igual a gente vê nos filmes, Jesus passando, tinha aqueles espaços, não tinha segurança. A multidão apertava ele, tentava chegar o mais próximo dele o tempo todo ali, sem descanso. Ele subiu em um barco, talvez até para se distanciar das pessoas, para ter um espaço para ele poder falar, e assim, a voz dele não conseguia chegar até lá. Você imagina você falando no estádio de futebol. Então essa era a situação do momento. E eles ficaram o dia inteiro ali seguindo Jesus, andando com ele naquele momento. E Jesus, ele, ao mesmo tempo, ele preocupado com a multidão, ele ensinou os discípulos, dizendo assim: como que vocês vão cuidar? Como é que vocês cuidariam dessas pessoas aqui que estão me seguindo? Porque os discípulos, irmãos, eram os 12, aqueles que estavam seguindo ele, foram eles que deram continuidade ao que Jesus estava fazendo. Ele passou essa responsabilidade, obras maiores, ele disse, vocês farão. Esses discípulos seguiram Jesus do começo ao fim. Então era muito importante que eles, além de olharem para Jesus e aprenderem e ver, eles tinham que ter a capacidade de receber, tomar posse daquilo tudo, de coisas sobrenaturais, até as suas estruturas emocionais, os seus pensamentos, o seu modo de vida, a sua religião, que todos eles eram judeus, e aprenderam, né, com as leis. Eles tinham que ter uma mudança na vida, e isso viria de dentro para fora. Então essa era a preocupação de Jesus. E Jesus perguntou para eles assim: vamos alimentar? Mas é impossível, Jesus, não tem como. Nem se nós pegássemos todo o dinheiro que nós temos aqui, fizeram as contas ali, não é suficiente para nós comprarmos o pão, porque se nós fôssemos até lá. E Jesus, eles contando essa dificuldade para Jesus, Jesus só esperando, né? Já sabendo. E aí Jesus faz aquela pergunta: mas o que nós temos aí no meio da multidão? Pergunte se alguém tem algum alimento para comer. E aí entra o menino aqui, né? O garotinho. João fala que era um menino. Mateus já fala que tinha alguém lá no meio daquela multidão toda, que tinha lá um pedacinho de 5 pães e 2 peixes. E o pão que esse menino estava levando era um pão de segunda linha. Pobre ele era, né? Era de cevada, não era o pão de trigo mesmo, era o restinho que tinha. Então esse menino estava seguindo Jesus. Isso eu estou fazendo uma alusão aqui, né, uma ilustração. Sua mãe pegou o lanchinho, peixe, porque era a comida do mar, estava próximo a Galiléia. Colocou lá, falou assim: onde você vai, mãe? Eu vou seguir Jesus, vou com a multidão. Veio o mestre, veio o grande Messias, esse homem que prega, que cura, estou junto com ele, então leva um lanche. Pegou lá os pedaços de pães e o peixe, secou ele ali, fritou e colocou lá. E quando Jesus pergunta, irmãos, para aquela multidão se tinha alguém, né, eu acho que alguém falou assim: olha, estou sentindo cheiro de peixe aqui, frito. Falou assim: olha, tem um menininho aqui que tem um peixe. E falaram: olha, tem um menino aqui que tem um peixe, tem um menino aqui, traz aqui. E o menino, irmãos, naquela hora, aquele garoto, aquela pessoa, Jesus falou assim: então traz ele a mim aqui, traz o que você tem, o que vocês têm. No meio daquela multidão, Jesus perguntou: o que nós temos? O que nós temos para oferecer para Cristo, para alimentar aquela multidão, para sair daquela situação do momento? E a pergunta para mim e para você é essa, irmãos: o que você tem? O que você tem nas mãos para oferecer a Jesus, para que possamos ajudar Ele no ministério? Que ainda não estava completo, com relação a trabalho mesmo. E o garotinho, irmãos, levou, ofereceu. E outra característica é que se ele estava próximo a Jesus, ele ouviu quando ele falou assim: olha, o que temos aí? Alguém tem algum alimento aí para repartir? Ele disse: eu tenho. Alguém falou: ele tem aqui, ó. Ele estava próximo de Jesus, estava ouvindo Jesus.
Então, queridos, eu e você estamos próximos de Jesus. Mesmo nós estamos na multidão, mesmo nós estamos buscando só as bênçãos, mesmo nós buscando só cura, mesmo nós buscando só o alimento, nós estamos perto de Jesus. Quando a gente está perto de Jesus, nós ouvimos a sua voz. Nós ouvimos a sua voz dizendo: venha, o que você tem para me oferecer? E Jesus recebeu aquilo. Os discípulos falaram assim: meu, é brincadeira, só pode estar brincando. Senhor, 5 pães e 2 peixes não vai dar nem para o começo. E se fôssemos nós, se chamasse nós para uma festa, eu duvidaria, falaria assim: não tem como. Jesus, traz aqui. Aí Jesus deu graças, pegou os pães, os peixes, levantou, deu graças, partiu e começou a pegar os cestos lá e começaram a distribuir. Engraçado que apareceram 12 cestos, né, para receber. Todo mundo falou: eu tenho cesto. Mas quando era para oferecer, um só ofereceu. Mas para receber, 12 cestos apareceram. E encheu o cesto, as pessoas comeram e se fartaram. E aí, queridos, houve a multiplicação, né? Todo mundo comeu. Imagina aquela multidão, 15 mil pessoas, o estádio de futebol sendo alimentado ali para aquelas pessoas, vendo aquele milagre na hora, aquela coisa extraordinária. As pessoas, muitos nem sabiam o que estava acontecendo por causa da distância, tudo. Mas os discípulos olharam para Jesus uns para os outros e disseram: que coisa extraordinária, quem é este homem? Olha o que ele nos ensinou. Primeiro ele nos ensinou que o dinheiro não importa. Eu sou o dono da situação, eu posso transformar, eu posso multiplicar aquilo que você tem. Irmãos, Jesus, toda vez que Ele pede alguma coisa para nada, Jesus nunca nos tira nada. Ele não quer nada, Ele não quer tirar nada de nós. Quando você está passando por uma prova, por um deserto, por uma provação, irmãos, este é o momento que Deus está experimentando você, testando você, levando você ao nível mais profundo de intimidade com Deus. É quando nós dependemos do Senhor totalmente, é que Ele vai nos ensinar. Então, quando que nós vamos aprender isso? Nos momentos de lutar. Nós estamos aqui diante de um testemunho aqui. Está chovendo, exato. O maior problema dessa igreja, assim, que incomoda o pastor, é a chuva, a goteira na cabeça, a água que corre. Mas o Senhor nos deu um milagre, está ali pela fé. Ele está dizendo: olha, pela fé nós vamos fazer isso, porque isso agrada ao Senhor, cuidar. Eu quero que as pessoas se sintam bem, confortáveis, aqui não caia um pingo de água na cabeça, que a gente possa se dar bem. No último minuto, né, o Senhor entra com provisão na nossa vida. Então, irmãos, o Senhor não nos tira nada. E com certeza, irmãos, tudo que Ele pegar de você, que você oferecer para o Senhor, tudo que você tem, o Senhor vai te dar 100 vezes mais, medida recalcada, sacudida e transbordante. Porque os peixinhos daquele menino voltaram para ele, irmãos, 12 cestos. As pessoas pegaram e levaram para casa os cestos, o que sobrou aqui. Era tradição, os judeus, quando eles pegavam uma coisa emprestada, eles tinham que devolver aquilo, em dobro, sempre. E ele devolveu. O menininho pegou, certamente chegou em casa, era cheio. Você não comeu, menino? O que aconteceu? Eu falei assim: mãe, você não sabe o que aconteceu um milagre. Os pães se multiplicaram, os peixes. A gente tem um exemplo, irmãos, da viúva de Serepta. O Senhor mandou Elias ir até a casa dela. O Senhor, a história de Elias, só resumindo aqui, mandou ir na casa de uma viúva, abençoá-la. Quando chegou lá, Elias falou para ela assim: faz um bolo para mim. O que você tem aí? Obrigado, vou descer. O que você tem? Olha, eu tenho um pouco de farinha, azeite. Então faz um bolo para mim. Mas é só o que eu tenho, mas tá bom. Se você é o filho de Deus, olha só o que o Senhor vai pedir. Ele vai pedir o que você tem. O Senhor precisa de alguma coisa, irmãos, da nossa vida, como semente, para poder multiplicar. Eu sempre digo, né? Nada vezes nada é igual a nada. Mas nada vezes 1 é 1. Nada vezes 2 é 2. Nada vezes 5 é 5. O que é que você tem para Deus? O Senhor não, porque a nossa vida, irmãos, está
nas mãos do Senhor, quando a gente diz isso assim, é todo dia. A primeira coisa que nós temos que ter consciência, que a nossa vida está na mão do Senhor, é que Ele vai nos voltar, é a sua salvação. Você vai para o céu. Aconteça o que acontecer, seja de uma morte rápida ou de uma morte demorada, ou se Cristo voltar, seja o que for, se for uma má notícia, um diagnóstico ruim, todos nós estamos sujeitos a isso, irmãos. Eu tive um diagnóstico que eu tinha meu osso aqui da perna estava corroído, rompido, como é que fala? Estava sendo destruído. E eu lutei contra o diagnóstico, falei assim, não é possível. O doutor falou, não, está aqui, ó, vamos tirar uma ressonância, mostrou, tá vendo? Olha aqui, ó, tá faltando um pedaço aqui, e você tem que operar urgente. E aí eu fiquei muito triste com aquele diagnóstico, tudo. Ele falou assim, mandou tirar uma raio-x, ressonância, tudo. Ele falou assim, olha, eu tenho uma outra notícia, o outro lado também tá ruim, tá bom? A gente vai operar um lado, e provavelmente o outro você vai ter que operar também. E não teve jeito, irmãos. Tive que passar pela cirurgia, tive que passar por tudo aquilo, pedir oração, tudo, mas eu tive que passar por aquele momento. Aprova o Senhor fazer isso. Os médicos, né, estão lá para isso. Eu orei, fui até na Universal, fiz tudo que podia. Tem um homem que cura lá na Universal, fui lá também não fui curado. Eu queria ir para Israel também, não, mas tive que passar por aquilo. Aprendi, irmãos, que tudo está na mão do Senhor. Naqueles momentos assim do hospital ali, que eu tinha pavor de agulha, de hospital, de médico, olhando assim, o enfermeiro me levando para a sala de cirurgia, e eu cantando, né? Acalma o teu coração, acalma o teu coração. E o cara, vamos lá, vai dar tudo certo. E eu desesperado, falei, meu Deus, vou morrer, eu não vou suportar a cirurgia. Apavorado, mas o Senhor me acalmou. O enfermeiro pegou e falou assim, olha, fica calmo, tá? O Senhor está com você. Eu nem conhecia o homem, vai dar tudo certo. E deu tudo certo, graças a Deus. Então, queridos, às vezes nós recebemos diagnósticos bons, notícias ruins, passamos por dificuldade. Mas o que você tem que ter em mente, que a primeira coisa que viver com o Senhor é isso. Viva, mantenha a sua salvação, mantenha-se em dia com o Senhor todos os dias, não importa a situação da sua vida, o seu marido, sua esposa, seus filhos, você tem que estar ok com Deus. E ok com Deus é falar com Ele. O pastor estava falando sobre isso no curso de teologia, falar com Deus, como Deus falava com Adão ali, antes da queda. Ele perguntava, está tudo bem? Como que você fez? O que você fez hoje? Conversa comigo, Adão, olha. Esse é o relacionamento que Deus tem conosco, porque nós já estamos, irmãos, vivendo o paraíso. Antes de nós subirmos para o céu, aqui é o paraíso. É lógico que nós temos que viver o nosso dia a dia, no trabalho, em casa, na nossa correria, no dia a dia. Porém, nós estamos com o Senhor, tem essa confiança. E a viúva, foi a mesma coisa aqui no pão, pediu, faz um bolo para mim, ela fez. Depois que ele comeu, ele falou assim, ó, o que você tem aí? Traz as vasilhas aí, nós vamos encher de azeite. E ela deu tudo que tinha, e Deus devolveu para ela 100 vezes mais lá. Enquanto ela tinha botija, o azeite não faltou. E a seca que havia naquele lugar, que Elias foi lá para salvar essa mulher, resposta de oração, ela passou, ela supriu toda a fome. Enquanto todo mundo estava com fome, o Senhor cuidou daquela mulher. O Senhor cuidou daquele menino, deu 100 vezes mais aquela multidão que estava lá. Olha só como o Senhor Jesus nos trata, irmãos, como Ele cuida de nós. Ele estava preocupado assim com a multidão, de alimentar, porque os discípulos falaram assim, Jesus, vamos dar um atalho, vamos dispensar essa multidão, é mais fácil, vamos fazer o que é mais fácil. Não vamos acreditar em Deus, não vamos ter trabalho não vamos ter o trabalho de ter fé, vai que a nossa fé falha, não vamos arriscar. Não, temos que arriscar, irmãos. Nós vivemos pela fé, nós não vivemos por vista, nós vivemos pela fé, e nós vivemos, ou nós vivemos pela fé ou não vivemos, não tem outro meio termo. Nós temos que viver pela fé, tudo aquilo que foi colocado para nós, irmãos. Aquele menino estava ali pronto para entregar ao Senhor o que o Senhor estava pedindo. O que você tem aí? 5 pães e 2 peixes. Então me dá aqui. O que você tem nessa noite para alimentar a multidão? Então eu gosto de fazer isso, irmãos. A multidão está sedenta aí fora. As pessoas que nos rodeiam,
esperam de nós, que nós entregamos para ela um grande milagre. Talvez nós queremos receber um grande milagre de Deus também. E eu pergunto para você, você está perto de Jesus? Está ouvindo o que Ele está falando? E aqui não é uma dura, não é bronca de culto de ceia, chicotada, nada disso, irmãos. É assim, como é que está? Como é que está o seu relacionamento com Jesus? Está em alto nível? Mesmo que você não esteja bem, mas o Senhor está te incomodando. Todo dia você fala com Ele, Senhor, eu preciso melhorar. Eu sei que eu preciso. Jesus fala, eu sei mesmo, você precisa mesmo. Senhor, eu vou avançar nisso. Senhor, eu vou avançar naquilo. Eu vou melhorar nisso, eu vou sair daquilo. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para o seu reino. Cuida das coisas de Deus, que Deus vai cuidar das suas. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas estas coisas lá, o texto não é todas as demais, não, é estas coisas lá em cima, roupa, comida, vestido, tudo, né? Eu vou acrescentar na sua vida. Não se preocupe, não ande ansioso, não ande preocupado com o amanhã, com as coisas, com o que vestir, o que comer. Faça somente a sua obrigação, né? Busque primeiro o reino de Deus. O reino de Deus, irmãos. Eu e você nessa noite nós vamos celebrar isso. Nós já fazemos parte do reino de Deus. A ceia é para nós lembrarmos disso, né? E quando nós saímos daqui, o que importa para nós é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então eu vou largar o trabalho, eu vou vir aqui na igreja, vou morar aqui. Não, o pastor já mora aqui. Não é isso. O pastor mora aqui, mas ele trabalha fora. A pastora trabalha também, busca lá o sustento da família, tudo. Aqui é um lugar de adoração, mas eu estou dizendo assim, você com Deus, a sua justiça com Deus. E não é difícil, tivemos um momento de louvor tão abençoado, né? No seu dia a dia. Então, irmãos, aquilo que você está fazendo para Deus, né? Se você não entregou os 5 pães e os 2 peixes que você tem, entregue tudo que você tem para Deus. Ele quer receber tudo. Aí Ele vai dar graças e vai multiplicar aquilo que está dentro de você, que você deu para o Senhor, aquilo que você tem. O que você tem é o que eu sempre digo, se você tem o coração limpo e as mãos puras, você está ok. Se você está aqui, é porque você está buscando ao Senhor. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, mas eu sei que você, todo domingo que você vem, é que você está buscando ao Senhor, está clamando ao Senhor, está perto dEle, porque só Ele, perto de Deus, é que nós podemos ser justificados, podemos ser transformados. Quando nós cantamos aqui nessa noite, nós louvamos, nós cultuamos a Deus, saímos aqui na segunda-feira, eu não sei quanto a você, mas eu saio renovado, eu saio com as baterias carregadas, vou para a luta. Vou para a batalha, mas carregado. Na segunda-feira nós temos um culto de oração, na quarta nós temos a célula, na quinta nós temos o culto aqui. E assim servindo ao Senhor. Esse é só um trabalho que nós prestamos serviço, mas no dia a dia, quando a gente amanhece, assim, a primeira coisa que vem, Senhor, me ajuda a isso, me ajuda naquilo, eu preciso resolver isso na segunda-feira. Isso é normal, é isso mesmo. Porque aqui, os discípulos falaram, Senhor, nós precisamos de 200 dinheiro para comprar o pão. Eles estavam falando diretamente com Jesus. Eles não falaram assim, Senhor, se nós arrumarmos um pão aqui, o Senhor multiplica. Eles não falaram isso, eles disseram, nós temos que arrumar dinheiro, nós temos que dispensar a multidão, nós temos que ir até a cidade comprar. É a mesma correria que a gente faz no dia a dia, os discípulos. Mas os discípulos estavam dizendo para Jesus estava dizendo para os discípulos assim, ei, eu sou Deus, espera para ver o que eu vou fazer. O que nós temos aí? Não vamos dispensar a multidão, nós vamos fazer o que nós temos na mão. E aquilo que tinha ali, todos foram abençoados. Amém, queridos? Então a primeira lição, o que você entregar para o Senhor, Deus vai te dar em medida recalcada e sacudida. Entrega para o Senhor. E não é só dinheiro, não é. É o que você tem, é a sua adoração. É o seu coração diante do Senhor. É a sua oração sincera, pura, dizendo até que às vezes você não consegue, até que às vezes está difícil. Aquele garotinho não tremeu, ele entregou tudo, né? Pedro lá na frente seguiu Jesus de longe, ele negou Jesus, estava longe, não conseguia entender o que estava se passando de Jesus. Seguindo de longe, ele negou Jesus. É certo que é uma analogia, mas tudo bem. Ele olhou e foi seguindo Jesus de longe. Perguntaram para ele, você conhece? Ele falou assim, não conheço não. Então, queridos, faça como com este menino, né?
esteja perto de Jesus. Quando Ele chamar você, esteja de prontidão para ouvir o chamado do Senhor. Qual que é o chamado do Senhor? É todo dia. O Senhor já chamou você. Ele já trouxe você para o seu reino. Você já faz parte do reino de Deus. O que nós temos que fazer agora, irmãos, é saber como que nós estamos refletindo o amor de Cristo. Como que nós fazemos esses milagres na vida das pessoas. Nós não vamos multiplicar pães e peixes, mas nós podemos transformar a vida do nosso filho, dos nossos parentes, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Somos nós. E é por isso que nós temos que nos santificar. Não é para mostrar para a igreja, para o pastor que você é santo, que você é perfeito, mas é para as pessoas verem em nós. Eu também busco isso, irmãos. Também busco isso. Eu busco isso também, ser mais parecido com Jesus. Porque Jesus estava experimentando os discípulos assim. Nessa situação aqui, Jesus está dizendo para os discípulos, para André e Simão, que ele citou o nome aqui. O que vocês fariam nessa situação? Naquela situação, os discípulos dispensariam a multidão ou gastariam todo o dinheiro para tentar comprar um pão, para organizar um evento que não daria certo, humanamente. E é o que eu faria também. Eu falo assim, vamos dispensar, pessoal, não vai dar, já são 5 horas da tarde, Jesus vai descansar agora, por favor, voltem para suas casas, amanhã vocês vêm, pega o mestre, ele vai estar ali na montanha X, no tal lugar, que a gente não vai conseguir, nós temos que alimentar, olha, ele está cansado, o mestre. Eu faria isso, faria mesmo. Mas Jesus disse, não, vamos alimentá-los, vamos cuidá-los. Mais para frente a multidão volta lá, porque como ele multiplicou os pães, tinha comida, o número de pessoas dobraram, porque além dos milagres, agora tinha comida também, né? Mais para frente, no versículo 7, vocês vão ver, ele diz, vocês estão atrás de mim só por causa da comida, eu sou o pão da vida, mas aí você vai ficar para uma outra história. Então você tá pronto aí para servir ao Senhor? Servir ao Senhor, continue. Leandro, eu já sirvo ao Senhor, ótimo, é isso mesmo, irmãos. Todos estão aqui porque nós servimos ao Senhor, ao nosso Senhor. Servir ao Senhor, né? Não é na condição de escravo, não, é servir na condição, como fez Marta e Maria, como fez Maria ali, que aos pés de Jesus, né? Deu o que tinha de melhor ali, ficou aos pés dele, ouvindo ele, enquanto Marta corria, né, com as coisas, se organizando ali. Marta falou assim, não é... Puxa vida, eu estou aqui correndo e você está parado aí. Mas ela estava servindo ao Senhor. Olha a forma como as pessoas servem ao Senhor. Jesus ainda falou assim, olha, Maria escolheu a melhor parte. Ela ficou aqui me ouvindo. Se fosse eu diria assim, não, Marta fez o melhor. Olha, estava preparando aqui um belo de um jantar para o Senhor. Mas olha só o que Jesus quer de nós. Adoração. Adoração, queridos. Calma. Como diz ela, calma. Vá aos pés do Senhor. Vá aos pés do Senhor. Busque a resposta. O menininho ouviu a voz do Senhor. Eis-me aqui. Amém, queridos? Vamos passar para a parte da ceia, pastor? Queridos, o pastor pediu para que nós passássemos aqui para a parte da ceia. Nós queria pedir para os obreiros, para os irmãos vir aqui na frente. Hoje os irmãos boa parte dos irmãos estão viajando, né?